Boa noite a todos os irmãos. Neste momento, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, não presencialmente, mas pela mesma intenção, pelo mesmo pensamento. E o nosso estudo proposto para a noite de hoje, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, os itens 3 e 4, que tem o título de Preces Pagas. E esse tema se encontra no capítulo 26, que tem o título de Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E inicia no item Dom de Curar, depois vai para as preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. E a parte que ficou para nós na noite de hoje é o item 3 e 4 das preces pagas. E como o próprio tema do capítulo nos diz, ele já é uma recomendação, porque quantas coisas nós recebemos da providência divina gratuitamente, não apenas a mediunidade ou os dons, mas todas as coisas boas que foram criadas para o nosso benefício, para o nosso proveito. Toda a criação de Deus é para o nosso benefício, e Ele, sendo um Criador perfeito, Ele não barganha suas dádivas. Logo, essa passagem do Evangelho de Jesus, mais uma vez, chama a nossa atenção para a seriedade que devemos ter com as coisas espirituais. A mediunidade ou dons, seja como quer que chamamos, é coisa santa. Devemos ter todo o respeito e cuidado, tanto o que intercede como o que pede. Deus conhece as nossas reais necessidades e Ele nos concede o que precisamos, segundo o nosso merecimento. Tudo o que nós precisamos, Deus, os amigos espirituais conhecem. Às vezes nós queremos alguma coisa, mas será que nós precisamos realmente daquilo que pedimos? E muitas vezes nós não somos atendidos, aí pensamos que Deus não está nos ouvindo, que Deus não nos atende. Mas é porque Ele nos conhece, Ele sabe o que verdadeiramente nós precisamos. E a prece é esse veículo, é esse meio de comunicação com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, com a esfera superior. Eu gostaria de considerar o que diz o Livro dos Espíritos a respeito da prece. São as três questões principais que eu escolhi, e vou ler da 658, eu vou ler apenas o primeiro parágrafo, mas depois quem quiser pode ver lá no Livro dos Espíritos o que ele diz, o que os Espíritos respondem a Allan Kardec em relação à prece. Por que da prece? O que significa prece? Então, nós precisamos ter em mente, primeiro, isso. O que a doutrina espírita nos ensina que vem a ser a prece? Tendo conhecimento disso, a gente vai entrar todo esse processo, toda essa compreensão de preces pagas. Porque, a primeiro momento, a gente sabe que o dom, a mediunidade, os dons espirituais são dons gratuitamente. O médium é apenas um trabalhador. Aquele que tem o dom de curar, digamos assim, ele não cura por ele mesmo. Ele cura, através do merecimento de quem está sendo curado e através dos amigos espirituais, através da vontade divina que vem em auxílio daquele que precisa da cura, e não que aquela ou aquele médium que tem o dom de curar é um curandeiro, é o curador. Não é assim. Então, a questão 658, Allan Kardec pergunta assim: agrada a Deus a prece? Aí o primeiro parágrafo eles respondem assim: a prece
é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Aí a questão 660, ele pergunta assim: a prece torna melhor o homem? Os espíritos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Aí a terceira questão, 659. Allan Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? Os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos nos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, nesses 3 itens, não tem espaço para cobrar prece. A gente não vê em nenhum momento aqui dizer que existe um meio que, pagando esse ou aquele valor, a gente vai adquirir esse ou aquele benefício. Nesses 3 itens não tem espaço de interpretar qualquer coisa que venha a barganhar, cobrar ou pedir em troca através da prece. Então, o que a gente vê a prece é esse ato de orar a Deus, de adorar a Deus. Através da prece, o homem se melhora. Então, quer dizer, eu me melhoro quando peço ao meu irmão que ore por mim, por esse ou aquele problema. Eu me melhoro quando eu mesmo oro e me aproximo de Deus através da prece. Então a gente não pode pedir que outro orem por nós? Podemos sim, mas é necessário que a gente também faça a nossa parte. Não é porque o irmão esteja orando por mim, aquele irmão ora melhor que eu, aquele outro irmão tem o dom disso, ou aquele outro tem o dom daquilo, que eu vou pedir para o irmão orar por mim e ficar quietinho aqui no meu comodismo. Não, a minha vida vai melhorar em alguma coisa quando eu deixar aquilo que atrapalha a minha evolução e começo a caminhar para uma melhora. Aí, ao invés de eu mesmo buscar me aproximar de Deus através da prece sincera, igual a gente sempre ouve aqui, aí a gente pede, ora por mim, e sempre buscando uma facilidade. E a doutrina espírita é muito clara, ela nos esclarece muito bem essa questão do merecimento, do esforço próprio, que os espíritos sempre vêm em auxílio de nós quando nós nos esforçarmos. Quando nós nos esforçamos por nos melhorar, a gente vai ter esse respaldo, esse amparo dos amigos espirituais, com certeza. Até a compreensão, quando eu estou num sofrimento, numa dificuldade, eu orando, eu vou ter esse consolo que a doutrina nos mostra através dos esclarecimentos do porquê do sofrimento, do porquê da dor. Nós entendemos, conhecemos e aceitamos as nossas tarefas, as nossas dores, as nossas provações. Porque se a gente quiser só ser atendido pelas preces, confiar naquilo que vou pedir, vou buscar ali, buscar acolá, vou no canto tal que lá tem uma oração que resolve, a gente se esquece daquela reflexão de olhar para dentro de nós mesmos e ver o que está faltando em mim para que eu possa realmente me elevar em prece e receber esse amparo, esse auxílio espiritual. Na maioria das vezes, não é porque eu esteja com um sofrimento da dor, do desespero, seja qual sofrimento for, moral ou físico, que as minhas preces vão ser respondidas de imediato.
Então, essa facilidade de querer que o outro ore, às vezes parte de nós. Às vezes, esse que cobra pela prece que ele faz é porque tem aquele que quer comprar essa prece. E Deus não vende favor para ninguém. Ele nos dá gratuitamente tudo isso que nós temos, o ar que respiramos, o sol, a noite. Tudo que existe é para o benefício do homem. Então, basta que nós nos aproximemos dele para que a gente tenha compreensão das nossas dificuldades, das nossas vicissitudes, e através da prece a gente vai ter esse consolo, esse conforto, esse auxílio. Porque aquele, como eu estava no início falando, aquele que vende a prece, que faz a sua prece e cobra por ela, é porque tem aquele também que quer ir lá e buscar aquela facilidade, de achar que eu pagando, eu não preciso fazer a minha parte. E não é bem assim. Então, vamos aqui no capítulo do Evangelho, que fala sobre as preces pagas. No item 3, se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Primeiro no Evangelho de Lucas 20, essa passagem se encontra em Lucas 20, 45 a 47. Em Marcos 12, 38 a 40. E também em Mateus 23 e o versículo 14, que diz assim, o item 3. Em seguida, ele disse aos seus discípulos, em presença de todo o povo que o escutava, guardai-vos dos escribas que se exibem passeando com longas vestes, que adoram ser saudados nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Jesus estava falando aqui de um costume da época, daquele tempo lá dos escribas, que ficavam orando em praças públicas, né? Aquelas pessoas que gostavam de se aparecer. E eram pessoas conhecedoras da lei e tudo mais, mas eles externavam a lei para os outros, vivenciá-las mesmo eles não vivenciavam. E a gente já ouviu também numa explanação sobre esse assunto, que essas longas preces aqui, que eles devoravam a casa das viúvas, é que as pessoas chegavam nos lugares, né, para orar, principalmente esse, né, os escribas, e eles tinham aquelas orações longas, e ali eles iam ficando, e servia-se o banquete, então ali a pessoa almoçava, e, digamos assim, né, e depois iam embora. Quando fala aqui das viúvas, então já eram pessoas em extrema necessidade. E a gente também aprende na doutrina espírita e outras denominações também, que quando a gente vai visitar um doente, um enfermo, quando a gente vai fazer uma visita de caráter espiritual a alguém, a gente está indo fazer uma visita àquela pessoa, que seja para fazer uma prece, que seja uma visita fraterna, mas a gente está ali chegando para compartilhar com aquela pessoa, aquele momento que a pessoa esteja passando. Não vamos banquetear, festejar. O momento que a gente puder fazer uma visita social, a gente vai até a pessoa, né, até a casa da pessoa e faz uma visita social. Agora, quando a gente for visitar alguém em caráter espiritual, em atendimento espiritual e fraterno, então a gente precisa ter uma certa moderação. E a gente vê aqui essa passagem do Evangelho que o que Jesus fala é disso, né? A gente não misturar as coisas. Seguindo o texto, diz assim: Jesus também disse: não façais com que paguem vossas preces. Não façais como os escribas, que sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, apoderam-se de suas fortunas. A prece
é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar pela prece que se dirige a Deus por outra pessoa é transformar-se em intermediário assalariado, ou seja, eu estou trabalhando para Deus. Eu recebo pela prece que eu faça, pela cura que o fulano recebeu, eu sou o quê? O empregado de Deus. Eu estou cobrando em nome de Deus. Seguindo aqui, a prece, então, torna-se uma fórmula cujo tamanho fica proporcional ao preço que ela custe. Ora, das duas, uma. Ou Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Se forem necessárias muitas palavras, por que dizer poucas ou quase nenhuma por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Por que então fazer pagar por elas? É uma desonestidade. Deus não vende os benefícios que concede. Por que então aquele que nem mesmo é o distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido que talvez não produza resultado? Tá aqui. Você não deve garantir para ninguém, eu vou orar e vai resolver isso e isso. Se a gente não tem nem essa garantia, por que a gente vai cobrar? E consegue o texto. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que solicita da sua misericórdia a uma soma de dinheiro. Do contrário, dele resultaria que, se a soma não é paga ou é insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. Ponto que eu grifei aqui no meu livro de estudo, e assim uma frase, um parágrafozinho e finalzinho de parágrafo para a gente guardar. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estipular preço para a sua justiça. Então, nós não podemos dizer para esse ou para aquele que pagando ele vai receber, ou que eu estou cobrando porque eu trabalho em nome de Deus, a prece que eu faça, Deus responde. Não, nós somos criaturas imperfeitas e Deus, soberanamente bom e justo, conhece tudo que nós precisamos. A justiça de Deus é como o sol, existe para todo mundo, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral fazer comércio com as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as graças do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. É que aquele que as compra acredita, na maior parte das vezes, que está dispensado de fazer ele mesmo, porque se considera quite ao dar o seu dinheiro. Ou seja, se eu estou pagando, logo eu vou receber. Eu posso ficar aqui quietinho no meu canto, como já falamos anteriormente, não preciso me movimentar em nada que eu vou receber, porque eu paguei por aquela petição, por aquela prece. Sabe-se que os espíritos são sensibilizados pelo fervor do pensamento daquele que se interessa por eles, mas qual pode ser o fervor de quem encarrega uma terceira pessoa de orar por ele em troca de pagamento? Qual o fervor dessa terceira pessoa quando delega seu mandato a uma outra e esta a uma outra e assim sucessivamente? Isso não é reduzir a eficácia da prece
ao valor de uma moeda corrente? É o finalzinho do texto. E é o que a gente vê que não tem assim nada a ver com o que a gente aprende na doutrina espírita. Essas práticas, esses costumes de cobrar por prece ou por qualquer benefício que seja, não é cristão, não é da doutrina espírita. Doutrina dos espíritos, em nenhum momento que se chegar numa casa espírita vai se cobrar por esse ou por aquele benefício, seja a prece, seja o passe, seja uma visita no lar, são coisas que não são cobradas, porque a gente aprende no Evangelho de Jesus: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, a questão do cobrar a prece tem aquele que quer ser, aproveitar-se do fato de ter uma determinada mediunidade e cobrar. E, por outro lado, aquele que quer as suas preces respondidas, as suas questões resolvidas, sem se esforçar. Então, há duas intenções opostas ao que Jesus ensinou, tanto do que cobra, como do que vai lá pagar a prece. O que vai pagar a prece também não está com boas intenções. Ele não está com aquela intenção sincera do coração, como a gente lê no Livro dos Espíritos, do que é a prece. É essa oração com fervor, a oração que vem do coração, que eles falam, ditada pelo coração. Eles explicam que a intenção, pensamento é tudo. Quer dizer, quando uma pessoa pede para o outro orar por si e paga por isso, o que ele está pensando? Qual a verdadeira intenção desse indivíduo que vai até um outro pagar para que ele ore por si? Então, preciso nós tenhamos muito cuidado, e aqueles que têm essa mediunidade, ter o maior cuidado, estudar, sendo médium espírita, estudar a codificação, ver o que o Livro dos Médiuns diz, o que o Livro dos Espíritos diz e orienta com relação à mediunidade. Jamais fazer da mediunidade esse mecanismo de ganhar dinheiro, de ganho, não comercializar. Mediunidade não é um produto para se comercializar. Antes de tudo, um ato de caridade. A mediunidade é trazida até nós como essa bondade de Deus. É mais uma prova desse intercâmbio do mundo físico e do mundo invisível. Então, nós, mesmo quem não tem a mediunidade, é preciso que a gente tenha muita atenção, muito discernimento ao ouvirmos as coisas, porque às vezes aquilo que nós ouvimos, nós queremos tanto uma resposta, que o que nós ouvimos, mesmo sendo uma mentira, nos parece uma verdade. Então é preciso que a gente esteja atento, esteja desperto, esteja estudando sempre, para que nós possamos identificar uma coisa da outra. Eu gostaria ainda de convidar para ver aqui o que diz o André Luiz no livro Conduta Espírita perante a enfermidade. Porque na maioria das vezes, quando a gente pede uma prece, é uma questão de enfermidade, de doença, né? E a gente pede que os outros orem, a gente mesmo entra em prece. Então, o que a doutrina espírita, o que André Luiz comenta nesse livro Conduta Espírita, baseado no que nos ensina a doutrina espírita perante a enfermidade, ele diz assim, sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento
varia segundo a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da mediunidade terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Então é isso que a doutrina nos esclarece, que a gente precisa compreender por que estamos passando por determinadas provações. Porque no finalzinho ele diz: a intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Eu preciso crer, acreditar, confiar nessa lei divina, que tudo conhece, que tudo rege, que não está nada fora do lugar, que tem um porquê de tudo que está acontecendo, que não acontece nada por acaso, como a gente sempre ouve, né, em exposições. Aí um outro item também que ele fala, perante os doentes, aqui assim bem relacionado com a prece, bem relacionado com o que a gente leu aqui no parágrafo do Evangelho. Então, perante os doentes, ele diz assim: discorrer sempre que necessário sobre o papel relevante da dor em nosso caminho, sem quaisquer lamentações infelizes. A resignação nasce da confiança. Em nenhuma circunstância garantir a cura ou marcar prazo para o restabelecimento completo dos doentes, em particular dos obsediados, sob pena de cair em leviandade. Antes de tudo, vige a vontade sábia do Pai Excelso. Então, é isso que a gente vê, que esse esclarecimento que a doutrina nos traz, nos faz acreditar, confiar mais ainda em Deus, na bondade de Deus, saber que aquela provação que estamos passando não é por acaso, que Deus conhece todas as nossas necessidades, que Ele nos conhece e que os amigos espirituais estão sim para nos auxiliar, mas necessário é que nós façamos a nossa parte, necessário é que nós saibamos confiar na bondade divina e que nós também façamos aquilo que é necessário fazer para que as nossas preces sejam atendidas. Às vezes, o que está causando um mal em mim, um mal-estar, uma enfermidade, é uma conduta minha que eu preciso me desassociar dela e continuo com aquela conduta. E quero pedir prece para que eu melhore. E ao passo que quando a gente redireciona o comportamento, aí a gente começa a ver melhoria. Aí mais melhoria ainda quando a gente ora, porque quando a gente ora, a gente está em contato, em comunhão e comunicação com esse plano superior, com os amigos espirituais. Então, como diz aqui o Evangelho de Jesus, preces pagas jamais. Nem peçamos para que ore por nós, aqueles que cobram por orações, e aqueles que têm esse dom também não cobre por fazer prece por alguém, porque é recomendação do Evangelho de Jesus. Não se paga por prece, não se paga por graças concedidas por Deus. Então Deus é um Pai amoroso, de misericórdia e de bondade. Jamais Ele vai nos cobrar por suas dádivas, é o que nos garante o Evangelho de Jesus. Então, que nós possamos estar cada dia despertos, atentos e buscando os esclarecimentos que a doutrina nos traz, para que nós possamos estar verdadeiramente caminhando no caminho certo. Nós possamos estar fazendo transformações que nos melhorem nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada evolutiva. Eu agradeço a oportunidade, espero ter podido colaborar um pouquinho, comigo mesmo em primeiro lugar e com os irmãos. Muita paz a todos.